quinta-feira, um ótimo dia para você. Hoje é dia 22 de agosto e um lindo dia para você que nos acompanha. O sol brilha lá fora. São exatamente 9 horas e 3 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o Wagner Rodrigo, que é produtor executivo, para conversarmos sobre a produção de documentários aqui no Vale do Paraíba e sobre o projeto Ofícios. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais, que elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Wagner. Bom dia, Cibele. Obrigado pelo convite a gente bater papo sobre audiovisual no Vale do Paraíba. Então vamos bater um papo super legal agora, Wagner. Bom, vamos falar sobre a websérie Ofícios, né? Para começar, tem um espectador ali que de repente nunca ouviu falar sobre uma websérie chamada Ofícios. Conta pra gente o que seria isso. Então, a websérie Ofícios foi uma ideia que a gente teve lá em 2013 de criar uma série, né, sobre os ofícios. E o que são esses ofícios? Né? Antigamente existia aquela escola de ofícios e fazeres, né? Então, alfaiate, marceneiro, tipógrafo e essas profissões que estão se acabando ou se adaptando, né? E a gente começou a perceber que tinha muitos desses profissionais da cidade que estavam lá no seu cantinho, né, com aquela fachada mais simples e os prédios crescendo, e a gente não via essas pessoas. E em 2013 estava começando um pouco essa questão de conteúdo para a internet. Você não precisava mais fazer um conteúdo para colocar numa TV, para rodar em alguns outros lugares. A gente teve a ideia de criar uma websérie. Foi assim que surgiu Ofícios, né? A primeira temporada a gente chamou de Ofícios de Jacareí, porque era só personagem de Jacareí. E ao longo desses 10 anos de série, a gente já gravou de Caçapava, Ubatuba, Santa Branca. Então agora a gente chama ela de websérie Ofícios mesmo. E a intenção era o quê? Era preservar esses ofícios? Era guardar na memória? Qual que era a intenção inicial de vocês? Então, quando em 2013, eu tinha voltado para Jacareí, fiz faculdade, estava um tempo em São Paulo, queria dar uma oficina aqui na cidade. Consegui dar uma oficina de 7 meses, uma oficina longa, e a gente trabalhou vários conceitos, desde a história do cinema, passando por várias linguagens, documentário, ficção. E a gente começou a pensar nessa questão do documentário como uma identidade. Tem um cineasta chileno, Patrício Guzmán, que fala que um país sem documentário é como se fosse uma família sem álbum de fotografias. Você não tem um registro, você não tem recorte do seu passado, de momentos. Então, um país que não tem documentário, você não tem um recorte da sua história. E a gente começou a pensar isso para Jacareí. E durante esses exercícios, o Daniel Leite e o Thiago Vinícius, Thiago Pedra, eles tiveram a ideia de gravar com o Gilmar Cabeleireiro. Como exercício que a gente estava fazendo de uma matéria que a gente estava trabalhando. E quando a gente saiu de lá, a gente começou a perceber que existiam esses ofícios e que as pessoas não estavam sendo registradas. E muitos deles eram pessoas com 70, 80 anos, né? Então até quando que essas pessoas estariam? Então quando a gente fala de registrar essas pessoas, alguns citam pra gente a questão de resgate. A gente não resgata ninguém, porque essas pessoas estão nessas profissões, elas estão vivendo desses ofícios. O que a gente faz é um recorte dessa realidade como um registro, como memória para a cidade. Então, uma memória que fica aqui na cidade daqueles personagens. Desses 7 primeiros personagens que a gente gravou, 3 já faleceram, né? É até aqui na Câmara, quando um deles recebeu um título na cidade, usou um vídeo nosso para homenagear ele. Então, são materiais que ficam aí na internet, tá, para as pessoas e ficam registro para a família e para a cidade como um todo. Ô Wagner, e assim, como que foi você é o produtor executivo, como é que foi produzir, vamos falar inicialmente de Jacareí, como que vocês encontraram essas pessoas, como que vocês selecionaram, de repente vocês tinham várias opções, vamos escolher essa, como que foi tudo isso? Então essa parte, muitas pessoas acham que é fácil, né, escolher os personagens, mas é a parte mais difícil, porque no começo a gente achou, será que a gente consegue 7 episódios? Deve ter poucas pessoas na cidade. Na primeira pesquisa que a gente fez, a gente levantou mais de 20 nomes. Entre sapateiros, alfaiate, tipógrafo, que a gente não imaginou que tinha cidade, consertador de rádio. Tipógrafo, né? O seu Pedrinho, né? Que é isso, a pessoa, quem faz design ou fez publicidade, provavelmente algum professor pode ter mostrado isso. Depois a gente veio descobrir que esse vídeo nosso foi usado até algumas aulas de designer, porque mostrava toda a questão dos tipos, das letras, né? Tipo a fonte, né? Qual tipo que você está usando. Então muitas coisas vêm da coisa analógica, do arcaico. Né? E a gente começou a pesquisar. O que a gente fazia? Primeiro momento, a própria equipe sugeria personagens. Então tinha uma pré-pesquisa, a gente criava uma planilha assim, colocava nome, endereço, quanto tempo estava na profissão, e essa própria pessoa que indicava, às vezes ia lá, tirava uma foto, pesquisava um pouco mais. Daí a gente começou a fazer várias reuniões e foi afunilando esses personagens. Até quando chegou um número de 10, assim, começamos a fazer uma pesquisa mais profunda, de ir lá, fazer a visita, e quando chegou em 7,
A Larissa, que na época era a nossa pesquisadora, fazia a pré-produção, ia nesse set que a gente definiu, daí faz uma pré-pesquisa, conversa, conhece toda a história, entrega isso pra gente, e o Daniel Leite, que é o diretor, fazia o roteiro pra gente estar gravando depois. Mas é bem difícil escolher, porque muitos desses a gente gostaria de ter gravado, alguns faleceram, a gente não conseguiu gravar, porque assim, é difícil, né? Porque a pessoa acha que só ir lá gravar. Tem toda a equipe. Hoje a gente está no nosso projeto, mais ou menos 10 pessoas. Naquele projeto era mais ou menos isso também. Então tem questão de verba, todo mundo ganhou um cachê, então tem toda essa pré-produção. Mas quando a gente escolheu os personagens, a gente viu que tinha que ser com eles mesmo. Falando em verba, da onde que surgiu, isso deve ter surgido de fundos variados aí, de onde que surgiu os recursos financeiros para esses 10 anos de série? Então, a série em si, a gente aproveitou várias leis de incentivo. E aqui, de novo, eu já trabalhei na Fundação Cultural, né, como diretor de cultura. A importância de leis de incentivo à cultura e de fomento à cultura, né? Porque esse dinheiro movimenta a cidade. São pessoas que são contratadas, a gente gasta aqui, o dinheiro fica na cidade. A primeira lei que a gente conseguiu foi a LIC, Lei de Incentivo à Cultura. E foi bem bacana, porque era 2013, a gente tinha acabado de finalizar a oficina, tinha umas 10 pessoas ali que continuam até o final, e estava o edital da LIC para uma semana. A gente resolveu de uma hora para outra escrever, e no primeiro edital a gente passou. Depois a luta de captar recursos junto com as empresas, né? Para quem não conhece a lei de incentivo da LIC, não é que você recebe a verba. É muito parecido com a lei federal, lei Rouanet, você recebe um certificado que você vai nas empresas e ela deduz ISS e IPTU. Ou seja, a empresa pode decidir o dinheiro dela pagar direto para o cofre público ou uma parte dela, que é 50%, destinar para um projeto que vai estar com a marca dela. Ali que são 2 trabalhos. Você trabalha fazendo a produção do vídeo e trabalha atrás da captação de recursos. Captação de recursos, que é bem importante. Então, ajudou muito, porque assim, muitas dessas pessoas que estavam na oficina, né? Eu cito até alguns que trabalham, já passou pela TV Câmara, a Gláucia, o Thiago Pedra, o Daniel Paiva, Daniel Leite, são toda a galera que foi um dos primeiros cachês deles como produção audiovisual, a gente trabalhando num projeto profissional, assim. Então, quanto que é importante. Depois disso, muitos foram fazer faculdade de rádio e TV, produção audiovisual, quanto que esse processo da formação, que eu acho que é bem importante, e da lei de incentivo, qualifica a mão de obra na cidade. Hoje são pessoas que estão no mercado. Quase todo mundo dessa primeira temporada, a Nayara, que passou por aqui também, passou por outras emissoras, começou com esse projeto com a gente. Então, é importante da lei de incentivo das formações. E em seguida, a gente conseguiu outras formas. A gente fez aquela famosa vaquinha online, né, que é o crowdfunding, que foi o episódio do Orives, depois um edital de difusão, e agora a gente está para a Lei Paulo Gustavo. Vou te pedir licença aqui, Wagner, porque com a eleição se aproximando, é essencial que os eleitores estejam bem informados. Esclareça suas dúvidas antes do dia da votação na reportagem a seguir. As eleições estão se aproximando e com elas surgem questionamentos sobre seu funcionamento. A TV Câmara Jacareí saiu às ruas para entender e esclarecer as principais dúvidas da população. Meu nome é Glaucilene Rodrigues, eu trabalho como auxiliar administrativo e tenho uma dúvida. O que é biometria no processo eleitoral? A biometria serve para identificar o eleitor, né? Além de fazer o cruzamento de dados com a Receita Federal e outros órgãos, né? Outros sistemas, né? Do governo. E para também ajudar a assegurar, né? O sigilo das informações e melhor identificar o eleitor. Porque agora, com a biometria, a pessoa que tem, né? A biometria cadastrada, a foto da pessoa vai ao lado do nome dela. Meu nome é Cristiane, eu sou copeira, trabalho na Santa Casa. Eu queria saber que eu perdi meu título de eleitor, se eu posso levar o RG. Pode levar o RG, ela pode também, além de levar o RG no dia anteriormente, ela pode acessar o autoatendimento do eleitor e pedir a impressão do título dela. Meu nome é Jaqueline, né? Eu tenho 25 anos, sou cuidadora de idoso, né? A minha pergunta hoje é até qual idade é obrigatório votar? Até os 70 anos. A partir dos 70 anos completos, a pessoa pode não votar, que não vai gerar nenhuma penalidade, em que sentido não gera multa, né? Não é uma penalidade, não gera multa para a pessoa, então ela está isenta de votar. Eu queria saber o dia certo da eleição, em outubro. Vai ser no dia 6, né, de outubro. Começando às 7 horas da manhã. Me chamo Ana Luísa Jesus, tenho 18 anos, sou estudante, acabei de fazer 18 e eu queria saber se esse ano a gente precisa voltar para o prefeito ou vereador. Esse ano a eleição é para prefeito e vereador.
Amanda Fernandes de Souza, eu trabalho na Santa Casa, na parte da higienização. Eu queria saber se no dia da votação, se eu estiver trabalhando, o que eu devo fazer? Se a pessoa estiver trabalhando, não conseguir sair, se ausentar do local de trabalho para poder votar, ela pode justificar apresentando algum documento da empresa que impossibilitou, né, o deslocamento até um local de votação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que o jovem hoje em dia que vai votar pela primeira vez, aonde que eles vão votar, como eles vão fazer para votar, como que eles vão ficar sabendo? A pessoa pode procurar o cartório eleitoral, né, esse período antes da eleição, e no dia da eleição ela está em dúvida, né, qual que é o local de votação, ela pode, em qualquer escola que esteja tendo votação, levar o documento, procurar um coordenador, né, e pedir para ele pesquisar, né, com o cartório qual é o local correto dela de votação. Meu nome completo é Kathleen Guedes. A minha profissão, eu trabalho na área administrativa. E a minha pergunta é como tirar o título de eleitor. Se a pessoa fez 18 anos, né, por agora, nesse período que é o período eleitoral, agora o sistema está fechado. Tá? Todo ano eleitoral, os cartórios fazem os títulos, alteração, qualquer questão que tem que fazer no título é só até a primeira semana de maio. Agora o sistema está fechado, aí ela pode tirar o título dela a partir do dia 5 de novembro. Em Jacareí, a eleição de 2024 apresenta um cenário com 6 candidatos a prefeito e 186 a vereador, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Agora que suas dúvidas foram esclarecidas, o mais importante é que você esteja confiante na sua escolha. O voto consciente faz toda a diferença. Isso aí, vote consciente. E eu continuo aqui com o Wagner Rodrigo, que é produtor executivo da websérie Ofícios. Wagner, são 10 anos, né? Você conseguiria resumir para a gente como que foram esses 10 anos? As aventuras, os percalços, as partes emocionantes, as partes tristes, as partes engraçadas, como é que foi? É difícil resumir, né? Eu, a Glaucia, o Daniel Leite, a gente brinca que é um projeto de vida nossa, brincando. Que todo mundo tem as suas outras profissões, outros projetos que trabalha, mas sempre a gente volta no ofício. Ou algum outro edital, ou vaquinha online, porque a gente não deixa de fazer. Eu acho que tem várias coisas emocionantes, sim. Eu acho que de registrar esses personagens. Por exemplo, o Seu Santos, que foi o nosso primeiro personagem, o Alfaiate, ele é pai do Guilherme, que é funcionário da Fundação Cultural de Jacareí. Eu nem sabia, foi coincidência assim que a gente gravou. Guilherme Souza, que é um agente cultural. E daí o que a gente fez? Quando a gente registrou ele, ele deu um retorno pra gente que o pai dele ficou mais vivo, sentiu como se tivesse dado um up pra vida dele, assim, sabe? E daí quase no Natal a gente passava lá pra encontrar com ele, tomar café. E depois, quando ele faleceu, ele escreveu uma crônica, o filho dele, falando desse momento que a mão não estava mais tão jovem, mas o espírito ficou porque alguns jovens visitaram ele e valorizou o que ele fazia. E quando ele faleceu, ele deixou a máquina de costura do lado da cama dele. Isso pra gente, assim, ter esse retorno do filho, assim, foi bem emocionante no sentido que a gente não imaginava onde que ia chegar, né? E esse foi um episódio até surpresa, tem uma plataforma de língua portuguesa, como fosse extracurricular, paradidático, né? Sobre documentário, escrever no futuro, que um dia desse eu pesquisando para saber, às vezes quer fazer um clipping para mandar algum festival, onde que tá a série Ofícios? Eu vi que a nossa série, esse episódio Santos, estava indicado nessa plataforma, junto com o João Moreira Salles, com outros diretores mundiais, assim, com um estilo de fazer documentário no interior, assim, e a gente junto com as pessoas, assim, e a gente falou, nossa, onde que pode chegar um documentário sem nenhuma pretensão, e depois que você coloca na internet, ele vai. Né? Então, é difícil resumir, mas acho que esse personagem do Santos, a gente consegue resumir tudo isso com uma vida que esse personagem pode ter. Mesmo ele tendo falecido alguns anos atrás, ele está vivo, as pessoas estão assistindo, né? Às vezes entram no canal e perguntam sobre como visitar ele, assim, né? E até um tempo atrás a gente recebeu até uma notícia que alguns parentes entrou em contato quando viu o vídeo dele na internet, estava distante da família aqui de Jacareí, então coisa que a gente não sabe onde que vai chegar, né? Então a gente produz aquele conteúdo, mas aonde que ele vai chegar depois, você coloca na internet, você não tem onde, você não consegue mensurar. E você estava contando que vocês agora os ofícios saíram de Jacareí. Como que foi encontrar esse pessoal fora e como que foi... Por que você escolheu a série da Marta para mandar lá para o Festival de São Francisco? Então, a gente, na primeira websérie, a gente nem tinha essa visão tanto que a gente fala na área de cinema, que é distribuição, né? Distribuição é você participar de festivais, de mostra, depois você tenta entrar no circuito comercial, depois você vai para TV e streaming. A gente queria produzir conteúdo e botar para a internet.
Então a gente começou a entender que se a gente participasse de festivais, isso dá mais visibilidade pro projeto, para esses personagens. Só que muitos, principalmente festivais mais tradicionais, se você já estreou na internet, você perde alguns pontos, ineditismo, né? Se você não tem essa coisa do inédito, não que você não possa participar de algumas mostras, mas em alguns lugares você não entra. Tem festivais que você já estreou em outros festivais e ele não aceita. Então quando chegou a Marta, que era um episódio que a gente fez solto, a gente parou, peraí, vamos não estrear ele e tentar, quando escreveu o projeto nem pensou nisso, e tentar participar de festivais. E para grata surpresa, assim, a gente tá rodando festivais há uns 10 meses, já rodamos por volta de 8, 10 festivais, já ganhamos 7 prêmios, que foi uma surpresa pra gente, né? Então a gente começou no passado participando do 5º Filma Bauru, que é Festival de Cinema Interior, que a gente ganhou como melhor documentário. Depois a gente participou do Curta Campos de Jordão, como melhor documentário regional também. Na virada do ano, a gente ganhou um prêmio na IBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas, né? Lá na O2 em São Paulo teve exibição, a gente ganhou também como melhor não ficção. A gente ganhou Mostra Monstro, Jacareí, e daí a surpresa nossa foi selecionado para o FALA, que é o Festival Latino-Americano de São Francisco, né? Audiovisual de São Francisco. E foi uma surpresa que o nosso prêmio foi de júri popular. E diferente do júri popular, que muitas vezes é votação online, é de quem estava no teatro, presencial, ou seja, a população de São Francisco que assistiu os 14 filmes da mostra, do festival, escolheu o nosso como o melhor. Então foi bem legal que assim, um vídeo de uma consertadora de guarda-chuva de Santa Branca foi atingir uma cidade lá de Santa Catarina, numa ilha, assim, num festival latino-americano com filmes de Porto Rico, de Cuba, do Chile, da Argentina e de outros lugares. Então isso que foi interessante. Então a gente escolheu por causa, nesse sentido, que a gente viu inusitado de ser uma mulher e consertador de guarda-chuva, né? Quem aqui hoje em dia conserta guarda-chuva ainda? E todo lugar que a gente vai chama muita atenção essa história. E agora, não sei se vai ser um spoiler, os outros personagens fora de Jacareí, como que vocês encontraram esses personagens? Daí fica mais difícil ainda a pesquisa, porque assim, a gente não tem notório saber nesses lugares, né? Não tem convivência. Daí é a nossa rede, né? A gente tem grupos de audiovisual, né? Que a gente... Pessoal, você indica alguém, e foi surgindo vários nomes, assim, e a gente começou a ver alguns perfis, assim, a gente queria ter mulher também, algumas profissões diferentes, regiões que a gente não fez ainda. Então a gente era 3 novos personagens, um a gente queria manter em Jacareí e 2 fora. Daí a gente conseguiu contato de uma tecelã, lá em Caçapava, a Gugu, que a tecelã tá ali na linha tênue entre artesanato, né, e a parte... Mas tem a tecelagem antigamente acabou se industrializando, então a tecelã é aquela que vai passando linha por linha, vai fazendo o tapete, vai fazendo a colcha, o travesseiro, e a gente conseguiu essa personagem, foi muito bacana, porque ela mora num sítio, então pegou esse outro lado, um pouco mais afastado, zona rural, que foi interessante. A gente tinha um sonho de gravar com um canoeiro, a gente conseguiu o Renatinho, que é um grande mestre lá de Ubatuba, e foi muito bacana gravar com ele, né? Ele faz as canoas. Faz as canoas, pega uma tora inteira e faz. Assim, não daria tempo numa gravação da gente estar fazendo, porque mais que ele até conseguiria fazer em um dia ele consegue fazer. Só que a gente não... Para ele conseguir essas madeiras, não pode cortar. Ele tem que esperar o DR, algum departamento de trânsito, assim, que teve uma chuva, caiu, e entregar para ele, que são madeiras nativas, né? Então ele pegou um pedaço maior e a gente, durante o episódio todo ele foi fazendo uma canoa pequena, que normalmente o pessoal usa muito para decoração. Às vezes para bar, coloca gelo, coloca refrigerante, suco, assim. Então durante a gravação ele foi fazendo essa canoa, conversando sobre a questão caiçara. Isso que é legal, assim. O ofício acaba virando um pano de fundo para a história desse personagem. Então a gente está falando de canoeiro, mas mais que a gente está falando do que é ser caiçara. Caiçara é você nascer em Ubatuba? Não. Você pode nascer em Ubatuba e não ser caiçara. Como ele fala, caiçara é quem tem pirão de peixe no sangue. Ele até brinca com essa fala. É quem vive a cultura caiçara, que está ali na praia, que vive da pesca, que pratica esporte na praia. Então isso é ser caiçara. Então, e quando a gente conversa com esse personagem, a gente discute essas questões com ele. E o último personagem daí acabou voltando para Jacareí, que é o seu Toninho, que é um restaurador de imóveis. Que é uma outra profissão também interessante, né? De você pega e dá essa vida. E a mesma coisa, ele conta o restaurador de imóveis, a gente vê uma pessoa que mudou de profissão, com a história dele, que se reinventou depois de mais velho nessa profissão, mas já está há anos, e o quanto que isso transformou ele, e a gente conversa um pouco sobre essa relação da cidade, com essa questão de restaurar móveis, de dar segunda chance, né? De você, a função de um móvel numa família, o quanto que às vezes uma cadeira que passou do seu avô, do seu bisavô, foi chegando, quanto que aquilo restaurar, você traz vida de novo para ele. Então a gente conta um pouco disso nos episódios. Wagner, qual o maior perrengue que você já passou nesses 10 anos? Vocês têm um filho de 10 anos, né? Que está crescendo, vocês estão educando o filho. Qual o maior perrengue que você já passou durante esses 10 anos de gravação? Perrengue, eu acho que a gente não teve muitos, assim, atropelos, assim. Aconteceu uma coisa que para alguns poderia ser um perrengue, mas acabou sendo a nosso melhor trunfo, que foi no dia da Marta, consertadora de guarda-chuva, que do nada caiu um pé d'água, que a gente não conseguia mais gravar. Mas pra gente, por ser episódio de guarda-chuva, não foi o perrengue.
A gente transformou no perrengue no nosso melhor ativo, que muitas pessoas perguntam se a gente olhou a previsão do tempo para gravar naquele dia. Porque a produção tem isso, né? Num festival você brincou, você contratou um caminhão de bombeiro para jogar água e tal, que foi um pé d'água em Santa Branca, e depois que a gente gravou essa 1 horinha com a chuva caindo, parou a chuva e gravamos uma entrevista com ela à tarde. Então foi uma coisa que seria um perrengue, mas não foi. O que acontece são mais coisas de produção mesmo, né? Às vezes na correria você está com lapela no microfone, daí na edição dá problema no microfone, depois tem que resolver com outro. Mas a gente tem uma equipe tão enxuta e ao mesmo tempo que trabalha há anos, que a gente até brinca, eu, o Daniel Leite, a Gláucia, o Daniel Paiva, a gente se fala muito na gravação, porque são equipe pequena, se a gente está num lugar que a gente não quer chamar atenção, porque a pessoa tem que esquecer que a gente está lá. Muitas pessoas perguntam, como que vocês conseguem tirar parece fala verdadeira desse personagem, porque eles esquecem que a gente está ali mesmo. Então a gente se fala muito nos olhos. Então eu sei o momento que o cartão tá acabando, ou que a bateria tá indo, ou o cartão tá acabando, a gente manda o áudio continuar para dar tempo de trocar o cartão, mas para não falar pro entrevistado, ó, para de falar porque a gente tá trocando o cartão. Não, continua, porque se eu falar isso para ele, talvez ele não vai ser mais natural, vai contar diferente. Então, os perrengues hoje em dia, graças a esses 10 anos que a gente falou de um filho, já de uma família assim, a gente se fala muito pelos olhos. Então, quando vai acontecer algum probleminha, a gente tenta resolver de outra maneira. Então, assim, muitos perrengues a gente não teve muito, não. Muito legal. E agora a gente vai mudar bastante de assunto, porque vamos falar sobre a 24ª sessão ordinária que aconteceu ontem. A Câmara aprovou ontem o projeto de lei complementar que revoga a contribuição de 14% sobre os proventos de aposentadoria e pensões que excedem 3 salários mínimos concedidos pelo IPMJ, que é o Instituto de Previdência aqui de Jacareí. A medida modifica a lei complementar que alterou a base de cálculo da incidência de contribuição previdenciária sobre aposentadorias de servidores públicos municipais. O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito. E outros 5 projetos também foram apreciados na ordem do dia e você pode conferir lá no nosso portal, que é o jacareí.sp.leg.br. E no sábado, dia 17, o Jacareí Rugby enfrentou o Farrapos do Rio Grande do Sul e venceu a 2ª rodada do hexagonal final do Campeonato Brasileiro. Confira detalhes da partida na reportagem. O clima era de total concentração já no aquecimento. Foi com essa determinação que o Jacareí Rugby entrou em campo no sábado, dia 17, para bater o Farrapos de Bento Gonçalves por 20-3 e seguir invicto no hexagonal final do Brasileiro. A partida foi bastante intensa e de muita força física de ambos os lados. Os gaúchos começaram na frente pontuando com um drop goal, mas o Jacareí logo respondeu com um try de Mike Lemes e tomou a frente no placar, fechando o primeiro tempo em 7-3. Na segunda etapa, os jacarés promoveram mudanças para dar mais fôlego à equipe e manter a intensidade. Com a bola no ataque, conseguiram mais um try com Matheus Cruz e 2 penais convertidos. Foi suficiente para o time chegar aos 20 pontos e fechar o confronto em 20-3. O capitão da equipe, Felipe Silva, valorizou a vitória e o apoio da torcida. Jogamos pela 2ª rodada do hexagonal final do Brasileiro. Ganhamos da forte equipe do Farrapos, do placar de 20-3. Ótimo trabalho da equipe. Vamos seguir trabalhando duro para os próximos compromissos. Semana que vem vamos jogar pelo Paulista com a Poli e vamos dar sequência nos campeonatos aí. Primeiramente, agradecer a toda a torcida que compareceu, do clube, pessoal da cidade. Quem não conhece o rugby aí tá convidado a vir conhecer o nosso campo. Rua Miami, número 300. Serão bem-vindos para prestigiar o nosso jogo e a equipe da cidade. A vitória foi muito comemorada pelo Jacareí, que não apenas manteve sua invencibilidade contra os rivais em casa, mas também quebrou um longo jejum de quase 7 anos sem vencer os gaúchos. Além disso, a equipe conquistou o placar mais elástico do duelo, aplicando 17 pontos de vantagem sobre o adversário. O triunfo manteve o time na 2ª posição da tabela de classificação, 1 ponto atrás do SPAC, e na luta por uma vaga na grande decisão. Ao final do jogo, as 2 equipes foram saudar a torcida que mostrou sua força durante o duelo. A próxima partida pelo Brasileiro está marcada para o dia 31 de agosto. Os jacarés viajam até Guarulhos para enfrentar o Pasteur, 3º colocado do hexagonal. Isso aí, parabéns para o nosso Jacareí Rugby. Eu continuo aqui com o Wagner, que está falando sobre a websérie Ofícios. Wagner, de repente tem um pessoal escutando, falando assim, nossa, mas agora eu quero assistir, como é que faz? Finalmente, como é que vamos, né, participar de tudo isso que o Wagner contou? Como é então, há anos atrás a gente tinha um DVD, né, que a gente brincava, fica quase uma relíquia hoje, fica uma peça de museu, mas na primeira temporada a gente teve os 7 episódios, mas esses 7 episódios já estão na internet, então se você pesquisar Ofícios de Jacareí, a gente consegue assistir 7 episódios, e também do Orives que a gente fez via crowdfunding, tá? Então esses 8 episódios já estão na internet.
né? E a Marta, que a gente participou do Fala São Chico, a gente falou, né, do festival, esse é um episódio inédito, mas que vai estrear em setembro, né? Como vai ser agora? A partir dessa terça-feira que vem, no dia 27, acho que é dia 27, me corrijam que se alguém tiver no chat, não sei se mandam para vocês, então, se alguém fizer errado. A gente vai estar estreando o episódio da Gugu Tecelã. Daí uma vez por semana, toda terça-feira, a gente vai estar estreando os outros episódios. Tem em sequência o Canoeiro, Renatinho, de Ubatuba. Na outra terça-feira, o Restaurador de Imóveis com o Toninho. E na última terça-feira, nossa estreia com a Marta, né? Tá, então recordando, a partir de semana que vem, terça-feira, sempre vai ter um lançamento. Isso, às 19 horas no nosso canal do YouTube. Então é só pesquisar o Ofício de Jacari. Se você cair lá, os episódios já vão estar lá no ar, né? Então quem já tiver já vai assistindo. Provavelmente os outros episódios já vai estar lá como estreia, né? Que você pode ativar o sininho para estar acompanhando. E siga o nosso canal, tem redes sociais, Instagram também, Ofício de Jacari. Que se a gente está mostrando bastidores. Para quem é muito interessante às vezes que as pessoas não têm noção como funciona o audiovisual, né? Então a gente também publica o making off, pode conhecer um pouco dos bastidores, né? Às vezes as pessoas se interessam, quer indicar também algum outro personagem, manda mensagem pra gente, tanto no YouTube como pelo Instagram também, porque a gente, como a gente brincou, é um projeto de vida nosso. Provavelmente a gente vai continuar fazendo outros personagens. A gente tem pessoas de Jacareí que a gente vê que tem 50, 60 anos de profissões, como sapateiro, alfaiate. Então a gente quer continuar registrando esses personagens. Então, você está falando que vocês vão mostrar um making-off também. Isso. Que vai ser em dia diferente. Vai ser dia diferente. O making-off, a estreia fica terça-feira, né, do episódio inédito, e no sábado o making-off. A gente vai ter, excepcionalmente, em setembro, 2 exibições presenciais também, tá? No domingo, no dia 1º de setembro, a gente vai ter, que a gente está chamando Ofício 10 anos. Então, na Sala Mário Lago, aqui em Jacareí, às 18 horas, a gente vai fazer sessão com os primeiros 8 episódios, né, que já estão na internet, mais a Marta, vai ser, de novo, a estreia dela presencial, então no domingo, dia 1º de setembro. No outro domingo, no dia 8 de setembro, também às 18 horas, na Sala Mário Lago, a gente vai estrear os 3 episódios, né, dessa temporada Lei Paulo Gustavo. Então, de novo, Canoeiro, a Tecelã e o nosso restaurador de imóveis. Cada episódio é 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos, assim. Como a gente trabalha com a questão da internet, hoje tá streaming mais fácil. Antigamente você assistia série de TV, né? Às vezes era 24 minutos gravado, 12 minutos, 13, tinha que ser certinho. A internet, a gente tem essa mais flexibilidade. Então, nossos episódios variam ali de 9 minutos até 11, 12 com os créditos, né? A média de 10 minutos. Então, rapidinho, dá Bem pra rapidinho. ver quase todos aí. Todos, né? Se a pessoa gosta de maratonar, rapidinho, já a primeira temporada, em 1 hora já vê tudo. Isso aí, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias aqui sobre a nossa cidade. Voltamos já.
começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente em destaque volta daqui a pouco, até já. Já estamos de volta e a gente continua a nossa conversa aqui com o produtor executivo Wagner Rodrigo sobre a produção de documentários aqui no Vale do Paraíba e sobre o projeto que completa 10 anos, Ofícios. Wagner, agora uma conversa assim de bastidores. Como é que ficam as famílias? Né? Porque a maioria do pessoal, você já falou, é um pessoal que já tem, né, uma certa idade, alguns de idade bem avançada. Como é que ficam as famílias? Como é que fica esse próprio pessoal, né, que é um pessoal, de repente, mais simples, quando se vê na telona? É legal quando a gente faz principalmente a exibição presencial. Então, quando a gente fez o lançamento do Santos Alfaiate, a gente conseguiu fazer no dia 7 de setembro, que se não me engano é o dia nacional, ou dia 6 ou dia 7, do Alfaiate. Lá no Espaço Carlos Guedes, que é um espaço independente de Jacareí. Então a família toda dele foi, tinha umas 40 pessoas e 20 era da família dele, assim. E a gente vê o quanto que é importante para a família e muitas vezes até para esse profissional, que a partir disso, às vezes ele se vê mais valorizado na família. Tem algumas famílias que valorizam, porque foi a pessoa, né? Tem o Gilmar que fala assim, quem tem ofício não falta pão à mesa. Então quem sabe, então tem famílias que valorizam. E tem outras famílias que falam, meu pai, meu avô continua naquela profissão e não tem noção quanto que isso é valorizado. Então, tem os dois lados, assim, tem famílias que gostam que a gente acaba coroando aquela valorização que a própria família já tem e tem outros que esse vídeo faz valorizar mais, né? Tem o Sr. Luiz, né, que é o relojoeiro, até hoje é relojoeiro junto com o filho do Donizete, ali na parte central da cidade, perto da Igreja do Bom Sucesso, que ele falou que na época até aumentou a clientela dele, porque a TV Câmara exibiu também, e como é sinal aberto, várias pessoas assistiram a TV Câmara e falaram, viu, Sr. Luiz, você tava lá, vim trazer um relógio aqui pra você e tal. E ele até falou, pô, moço, tô ficando famoso, porque tem um jeitão de falar assim. Então, a gente vê que isso vai pingando. A internet nem todos são tanto adeptos, né? Hoje em dia, claro, essa última temporada, as pessoas têm mais acesso ao Instagram, ao WhatsApp. Por exemplo, na primeira temporada, a gente fechava com os personagens via telefone fixo. Né? Hoje, a maioria dessas pessoas estão na internet, estão no Instagram, estão no WhatsApp, então o canal do YouTube chega mais para eles. Mas muitos, foi uma parceria bem interessante, quando passou na TV Câmara, principalmente no Ofícios de Jacareí, então as pessoas estavam vendo o seu próprio vizinho e acabou dando até mais vamos dizer assim, valorizando, como você falou, esses personagens. Algum relato interessante, algum momento emocionante de vocês, né? De escutar como é que o pessoal reagiu a algum ofício específico, a alguma pessoa específica? Assim, tem vários relatos, assim, a gente vê muitas coisas assim, por exemplo, de pessoas às vezes na internet, principalmente de outras cidades, e quando assiste esse vídeo, reafirmar a profissão que ele tem e se sentir valorizado pelo vídeo que ele viu de outra pessoa que não foi dele. Ou pessoas que isso é mais emocionante, pessoas que falam que está começando nessa profissão. Profissões que a gente acha que não vai existir mais. O barbeiro foi um que se ressignificou. Então eu vejo muitos barbeiros, às vezes, entrar lá e falam, nossa, que essa palavra em inglês, né, barbeiro old school, né, velha escola, assim, que, nossa, esse é o old school, que é o seu Hugo, né. O seu Hugo é o episódio nosso com mais visualizações, tem mais de 50 mil visualizações, né. E foi um episódio que chegou em muitos lugares e as pessoas continuam comentando, porque esse jeito antigo de fazer barbearia e que as pessoas mais modernas, argumentizadas, se espelham nele, né? E foi um fato interessante, tem um comediante, o Paul Cabanes, que é um comediante francês, que está fazendo sucesso aqui no Brasil, vai vir até para Jacareí para se apresentar, que ele fala muito brincadeira das coisas raiz, o boteco raiz, não sei aquela raiz. E ele pegou nosso vídeo para usar como barbeiro raiz, diferente do barbeiro gourmet. Então tá aí lá no barbeiro gourmet, lá o cara que não conversa, e o barbeiro raiz tem aquilo, tem a foto, sei lá, tem um cachorro caramelo, um senhor conversando, e ele entrou em contato com a gente antes, podia usar. E o mais louco, o vídeo que ele compartilhou tem mais visualizações do que o nosso, que é de 50 mil. Lá bombou, porque o cara tem 2 milhões de seguidores, assim. Mas aonde que a gente não imaginava que ia chegar. Então, pra você ver que esses vídeos que a gente faz são atemporais. E é que a gente falou, documentário não é verdade, é um recorte daquela realidade de Jacareí, daquele personagem, que isso vai ficar eternizado. Então, quando eu assisto um vídeo hoje que passou 10 anos, é um recorte de Jacareí.
talvez aquele lugar que gravou não vai existir mais, já construiu um prédio, mas tem registro, né? Então, a gente, se eu for parar aqui, tem várias coisas. Interessante também, livros paradidáticos, a gente nunca imaginou. Uma vez uma empresa entrou em contato, estava fazendo um livro paradidático e queria usar um frame do nosso filme para falar sobre documentários, que era do Walter Sapateiro, eu tinha falado do Santos e esse do Walter, né? Daqui a pouco, beleza, pode usar, então a gente vai pagar o licenciamento. Eu falei, tem que pagar isso? Olha que legal, a gente vai receber o licenciamento. E ela pegou um frame do YouTube. Eu falei, não, manda uma foto em alta resolução. Não, eu tiro o frame do YouTube mesmo. E a gente ganhou o licenciamento, coisa simples, assim, mas onde que vai chegando esses documentos, assim? Então a gente não tem noção. O documentário, como eu falei, é álbum de fotografia. Quando a gente olha e conhece a história daquela região, daquelas profissões. Então, mesmo hoje em dia, essas profissões não existindo ou se ressignificando, em algum momento alguém pode pesquisar esse vídeo para saber como que ela foi. É muito curioso tudo isso, né? Muitos desses personagens viram amigos nossos, né? Então, por exemplo, o Zé do Rádio, que era o conservador de rádio lá do Cantinho da Viola, que é um lugar famoso que Jacareí faleceu também há pouco tempo. A gente ia lá, ele ficava trocando ideia, a gente ia no Cantinho da Viola, ele levava som para consertar lá, ele não queria cobrar, ele ficava bravo. Não, o que você fez para mim não tem preço, ele falava. Até arrepia assim de falar, porque o quanto que ele falava. E dele tem uma fala muito forte que a gente tem, principalmente as pessoas mais velhas, que no vídeo ele falou, se eu durar mais 5 anos eu tô bem. Infelizmente ele faleceu depois de 4, 5 anos, assim, foi não sei, umas coisas que surgem, né, e a gente falou, não, seu Zé, você vai durar muito tempo, assim, e o quanto que para aquilo foi verdadeiro, ele gostou de ter participado, e eu tinha que jogar o dinheiro na mesa, assim, porque senão ele não pegava, porque ele não queria que a gente consertasse, porque para ele o que a gente fez não tinha preço, assim. Então tem essas coisas que a gente, quando for conversando, vai lembrando, assim, mas que não tem preço, é memória que vai ficando pra gente. Ok. Vou mudar um pouquinho de assunto de novo, Wagner, porque o fim de semana chegou, está quase chegando, aliás, e você confere agora a programação cultural. Se liga! O fim de semana chegou e com ele a programação cultural. Fique atento para não perder nada. Se liga! Sexta-feira é dia de curtir um som e às 19 horas na Sala Mário Lago acontecerá o Bossa Vale. Com Tiago de Faria e a participação especial de Mira e Gilson Moraes, o evento é totalmente gratuito e tem o apoio da Lei de Incentivo Paulo Gustavo. Não perca! Sabadão, você pode assistir a peça A Gula, o Amor e a Esperteza, que conta a história de um homem muito comilão que, caminhando pelo bosque, encontra um jovem pescador e lhe pede logo alguns peixes. Mas o jovem diz não conseguir pescar nenhum por estar sofrendo de amor. O homem guloso, então, interessado em conseguir alguns peixes, decide ajudar o jovem a conquistar sua pretendida. Com texto de Doni Bueno e música de Paulo Timbé, a peça acontecerá na quadra do Lagoa Azul. E caso você não consiga ir no sábado, no domingo terá uma nova oportunidade. Também às 16 horas, no Parque dos Eucaliptos, acontecerá a gravação do DVD e encerramento do projeto. Então não perca a oportunidade de prestigiar o projeto e fazer parte desse momento. E como de costume, além dos eventos para o final de semana, na quinta-feira, dia 29 de agosto, haverá exibição de filme no Cineclube. E após o encerramento da sessão, ocorre o debate sobre o filme e sorteio de brindes. A exibição da vez será Precisamos Falar sobre Kevin. Se liga na sinopse. Eva nunca quis ser mãe e por isso tem uma relação complicada com seu filho Kevin. Agora, o jovem foi considerado culpado por uma tragédia e Eva tenta lidar com a sensação de culpa pelo ocorrido. A classificação é 16 anos e para ficar sempre por dentro da programação, siga-o nas redes sociais, @Cineclube Jacareí Oficial. Essa edição do Se Liga chegou ao fim, mas não se preocupe porque semana que vem eu volto com mais eventos para você curtir. E não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @TV Câmara Jacareí, para ficar sempre por dentro de tudo. Eu desejo um excelente fim de semana a você e até a próxima! Pois é, e no sábado também, dia 24, a Vigilância de Zoonoses realiza a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina será aplicada sem necessidade de agendamento e os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 ao meio-dia na Avenida Japão, número 333, que é a avenida do Trianon Clube.
E o coletivo Antúrio, em parceria com artistas da região, vai transformar as fachadas de 3 instituições de longa permanência para idosos em Jacareí por meio do projeto Relicário Vivo. Confira detalhes na reportagem. Memórias, histórias e vivências darão vida às fachadas das 3 instituições de longa permanência para idosos mais antigas de Jacareí. Tudo isso está sendo realizado através do projeto Relicário Vivo, produzido pelo coletivo Antúrio, em parceria com outros artistas da região. O projeto Relicário Vivo, ele nasceu de um sonho das instituições, né, de longa permanência do idoso, de retratar o que acontece lá dentro, né? Esse afeto, essa memória, essa vida mesmo das pessoas que moram ali dentro, de colocar para fora, né? De algum jeito, trazer essas imagens, dar visibilidade para essas histórias. As 3 instituições mais antigas de Jacareí, né? A Associação Humanitária Amor e Caridade, o Lar Frederico Zanã e o Lar Fraterno das Acácias. Os desenhos são o resultado das histórias e memórias compartilhadas por funcionários e residentes, combinadas com as vivências que os artistas tiveram nas instituições. Para a gente que faz muralismo, é uma oportunidade muito gostosa você poder contar a história através do nosso olhar, através das nossas pinceladas, do nosso jeito de pintar. E histórias tão importantes que são dos idosos que moram nessas casas de longa permanência. Então a gente passou uma tarde aqui e é muito rico, né? Porque são muitas pessoas diferentes que moram aqui dentro, artistas diferentes, então cada um vai tendo esse olhar, esse contato, o olho de cada um brilha mais para um lado. E aí depois disso eu e a Jana, a gente se reuniu para trocar o que tinha brilhado mais o olho de cada uma, o que tocou, que história que não podia ficar de fora, quais elementos são vivos aqui dentro. A gente gostaria muito que a comunidade, que muitas vezes não frequenta o asilo, conhecesse. E a gente começou a criar muitas mãos. A gente fez visitas prévias, então a gente visitou o lar, conversou com os idosos, viveu um pouco do que acontece ali dentro. E depois disso a gente criou as artes, né? Tá sendo muito legal, assim, conhecer um pouco da história dessas pessoas que moram aí dentro, né? E trazer um pouco desse mundinho aqui para fora. O resultado tem agradado a todos, desde os funcionários até a comunidade local. Quando a gente recebeu o projeto, já foi uma alegria muito grande, né? Ver o projeto se concretizando, melhor ainda. Porque assim, os idosos ficaram muito empolgados, as pessoas da rua que passam, do bairro, passam, e está sendo um diferencial mesmo esse contato. Parece que eles estão tendo contato com a instituição e com a história dela, né? Tanto, vai fazer 30 anos, então assim, em 30 anos esse projeto veio unir mais a comunidade e a instituição. Então isso tem um impacto social muito grande e importante para a gente e para a própria comunidade, né? O seu Florisvaldo, residente do Lar Fraterno das Acácias há 18 anos, também aprovou a nova fachada. É muito bom, muito bonito lá. Os povos passaram ontem lá com as criançadas da escola, olharam e ainda falaram, oh, coisa linda esse falou. Falei, está muito bonito, eu nunca teve assim, né? Mas agora está bonito. Ah, deu outra cara, muito diferente. Agora ficou uma cara muito alegre, né? O projeto Relicário Vivo deixará marcas não apenas nas fachadas, mas também na vida de todos que fazem parte dele. É sempre uma arte de encontrar, né? A gente tem um jeito de pintar, um jeito de ver o mundo, mas quando a gente pode conhecer a história deles, processar elas depois e entender de que forma a gente conta e leva essas histórias para quem é daqui da comunidade, para quem passa aqui, muitas vezes não tem nem conhecimento do que acontece aqui dentro. É uma experiência, para mim, como artista, extremamente enriquecedora, assim. Me sinto que o meu trabalho ganha outra força, tem outro significado, quando você pode dar voz à história de outras pessoas, assim como é aqui as do asilo. Muito legal esse trabalho de pintar e representar o que o pessoal lá de dentro das ILPIs estão passando para que o mundo exterior conheça, né? Parabéns aí para o coletivo Antúrio.
Eu continuo aqui com o Wagner Rodrigo, que é produtor executivo do Projeto Ofícios. Wagner, a gente falou muito de passado, né, das profissões do passado, mas projetos para o futuro. O que vocês, enquanto grupo aí, que tem um filho de 10 anos, quantos anos mais esse filho vai viver, vai crescer, vai amadurecer? O que vocês pensam para o futuro? Assim, a gente tem ideia de fazer alguns personagens de Jacareí ainda, né, tentando editar isso por conta própria, mas assim, um sonho nosso, que a gente não conseguiu parar para escrever, é pensar nos ofícios que tem para fora. Quando a gente conseguiu ir para a região do Vale do Paraíba, a gente chegou no ofício de canoeira, com um ofício diferente, né? Mas tem ofício também de pessoal ligado caiçara, como a gente falou, mas a serra, né? Ofício de pessoal da zona rural, piraquara, que é o pessoal do Rio, por exemplo, quem joga tarrafa. Tarrafa é um tipo de rede. Será que tem uma pessoa que faz essa rede ainda artesanalmente, né? E a gente começou a pensar isso. E fora da nossa região? Toda região, às vezes, tem um ofício muito específico da região. Então, se dá por Nordeste, por Norte, tem um ofício de fazer rede, né? Então, como que será que essas pessoas têm fábrica já industrializada de tecelagem que faz essas redes ou tem pessoas artesanais ainda que fazem esses ofícios, né? Então, a gente tem grande vontade de mais para frente começar a fazer ofícios de outras regiões e tentar pegar ofícios típicos daquela região ou ofícios nossos que tem nessa região também, mas naquela região de uma maneira diferente, né? Como que é um barbeiro naquela outra região, alguma outra técnica que ele faz diferente, né? Então isso é um grande sonho nosso, mas no nosso dia a dia a gente tem que parar, escrever projetos, né? Quando a gente vê algum ofício, por exemplo, diferente na América Latina, a gente falou, nossa, imagina ofícios Latinoamérica, né? A gente começa a brincar, mas assim, porque é legal ver que o que a gente faz é trabalho nosso. Então a gente vive de produção, eu vivo de produção cultural audiovisual, né? E quando a gente faz isso, além de estar registrando as pessoas, é toda uma cadeia produtiva que a gente está fazendo. Então quando a gente vai para Ubatuba, né, gravar lá, a gente usa o restaurante de lá, a gente usa as pousadas de lá, até a questão do transporte, né? O quanto que produções audiovisuais, quando a gente vai para uma cidade, a gente valoriza aquela cidade também, valoriza aquele personagem. Tenho quase certeza que quando a Marta estrear, já está valorizando muito. Então uma cidade de 10, 11 mil habitantes, uma pessoa que ganhou o prêmio de um projeto latino-americano, assim, quanto que valoriza esses projetos. Então a gente tem vontade de atingir outros locais também. Legal, e agora é o seu momento para você fazer o seu convite, olhar ali nos olhos dos nossos espectadores e dar o seu convite final. Então, conheça nossas redes sociais, Ofícios de Jacareí, tanto no Instagram como no YouTube. Como a gente falou, a partir do dia 27 os novos episódios vão estar estreando, um por semana, tá? Fica convite também para quem for de Jacareí, aqui da região, Santa Branca, a gente falou, São José dos Campos, Igaratá, para ir na Sala Mário Lago no dia 1º e no dia 8 de setembro, às 18 horas. Então, no dia 1º, os episódios anteriores, no dia 8, os novos episódios. E uma coisa bacana dessa temporada, para a pessoa que quiser a questão da acessibilidade, a gente tá com alguns episódios também que vai ter audiodescrição, vai ter Libras e vai ter LCE, que é a Legenda de Surdos e Ensurdecidos. Então, a gente vai ter um canal, uma playlist específica no canal do YouTube, para a gente estar colocando esses vídeos. E depois a gente vai fazer uma exibição ainda presencial, sem data indefinida, mas desses projetos acessíveis também. Obrigado pela sua presença aqui, Wagner, e parabéns pelos 10 anos mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela TV Câmara, que desde lá de 2014 já pra gente falar de história, está divulgando nosso projeto. Quem sabe a gente está exibindo aqui também na grade de vocês esse episódio para mais pessoas poderem assistir. E a gente vai esperar por isso. A gente vai chegando ao final de mais um programa. Lembrando que você já sabe, você pode conferir a reprise desta edição e todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Tem reprise dessa edição do Bom Dia ao meio-dia. Eu vou ficando por aqui, te vejo semana que vem. Ótimo final de semana, abraços, até mais.